para quem não a conhece, quem é que é Iva Barbosa? Olá, muito obrigada pelo convite, não é? Para estar aqui no teu podcast. Bem, eu sou clarinetista, sou professora, tenho família, sou mãe e pronto, é isso. Sou uma pessoa comum que tem uma profissão que é ser músico e que acumula a profissão com uma vida pessoal, não é? Então, pronto, sou uma pessoa comum. A sua resposta parece que já anda a pensar nela já há bastantes anos e que foi super bem planeada. Foi mesmo super direta. Muito bem. Então, e a outra pergunta que eu costumo sempre fazer aos nossos convidados é onde é que nós nos conhecemos? A pessoa ainda se lembra? É muito bem. Nós conhecemos na Escola Profissional Metropolitana. Eu era professora lá. E pronto, e o João foi estudar para lá, foi estudar comigo. Eu dava muito trabalho, professora, assim de 0 a 10, o quão chata que eu era. Não era chato, dávamos algum trabalho. Foi reduzindo o trabalho com a maturidade, mas também é para isso que o professor Sim, existe, não, não é? sem dúvida. Eu acho que foram anos que, principalmente a nível pessoal, que acho que evolui bastante e que acho que a professora foi fundamental para isso. Ainda bem, e acho que fez, não, sem dúvida. Pronto, então eu queria que se pudesse contar-se assim um bocadinho do seu início, do seu percurso musical. Como é que eu tenho assim, tive assim umas informações que podia ser uma grande flautista, mas que tivemos a sorte da sua banda, quando começou, a não ter as flautas disponíveis, mas quero contar assim um bocadinho do seu percurso. Ora bem, eu toco um instrumento e fui estudar música de uma forma natural porque a minha família está ligada ao mundo das bandas filarmónicas, não é? Eram todos músicos amadores, o meu pai, e era um músico amador com muito aficionado e muito dedicado, não é? Então isso estava dentro de casa desde que eu nasci, não é? Ele estudava todos os dias religiosamente, então a música seria natural eu querer tocar um instrumento. Pronto, e depois, quando cheguei à data em que ele achou que seria a altura, tinha uns 7, 8 anos, nós morávamos em Matosinhos, foi onde eu nasci, e havia lá uma sede da banda de Matosinhos que na altura estava parada, desativada, e havia uma vontade de um grupo de pessoas de reativar a banda, e o meu pai soube e levou-me lá para ver os instrumentos, pronto, para escolher um instrumento. E eu ia com a ideia de querer tocar flauta, ou piano na banda não era possível, pronto. E pronto, é verdade o que tu dizes, cheguei lá, não havia flautas disponíveis e o que havia assim mais, que era se calhar aos olhos de uma criança mais semelhante e que também que eu gostei também porque era pequenina, era uma requinta. Eu era muito pequena, não é? Pronto, e então eu disse que sim, quero experimentar e eu produzi logo som, gostei do som, foi fácil, então como foi fácil ficou ok, pronto, tocas clarinete. E eu também não reclamei, pronto, também fui uma criança muito fácil nessa parte. E pronto, é por isso que eu toco clarinete, é só por isto. E depois, ou seja, eu sei que foi para o Conservatório do Porto, não sei se foi logo a seguir. Não, eu depois só entrei naquela época, não é assim há tantos anos, mas era diferente agora nos conservatórios os meninos podem entrar mais cedo, não é? Naquela época só se podia entrar com 10 anos, para o primeiro grau, não é? Pronto, então eu tive que esperar até fazer 10 anos e eu basicamente tive aulas em casa, ia tendo solfejo na banda, e com o Sr. Felisberto, e depois o filho dele foi uma coincidência, era clarinetista, tinha acabado o 8º grau e ia à minha casa dar aulas, então tive aulas em casa, tive muita sorte, não é? Acabei por ter aulas todas as semanas em casa e pronto, e aos 10 anos entrei no Conservatório de Música de Porto, esse o objetivo, era entrar no Conservatório e pronto, entrei. E como é que foi assim a sua experiência? Se tem assim alguma memória que a tenha marcado na altura do Conservatório? Da entrada? Sim, da entrada e mesmo durante os anos que estudou lá? Sim, muitas memórias, eu tive quase 9 anos no Conservatório, tenho muitas memórias, era a minha segunda casa, a partir de certa altura foi a minha segunda casa e fiz muito bons amigos, tive uma relação muito feliz e muito importante com o meu professor de instrumento, lá de Vierge, e então tenho muitas memórias, não consigo falar de todas, mas lembro da primeira entrada no Conservatório em que fui muito assustada, ia sozinha. Lembro da primeira aula de instrumento porque eu era muito pequena e o professor Adam tinha acabado de chegar a Portugal e quase não falava português, então foi assim de repente, não é? Um professor polaco a tentar comunicar e eu lembro de ficar muito assustada, mas depois quebrou-se o gelo, a segunda aula a coisa passou e
E pronto, foi isso. Lembro perfeitamente do início, o início lembro-me. Pronto, e depois há muitas histórias durante o percurso de conservatório. Ainda hoje tenho amigos que conheci lá, não é? E com quem toca. Então, pronto, foi muito importante. Cheguei a ser professora lá, ou seja, é uma casa que muito importante. Muita ligação, muito importante. O meu pai tinha estudado no Conservatório de Porto há algum tempo, quando era criança também, ou seja, o ter estudado no Conservatório também foi muito importante. E qual era o instrumento, já agora? Do meu pai? Sim. Quando era criança estudou trompete no Conservatório. Okay. Muito pouco tempo, mas estudou. E depois na banda tocou outros instrumentos. Ok. Então, e depois em que momento é que acabou por optar a seguir música? Ou seja, se acabou por ser intuitivo ou se foi assim uma ideia que teve de ser ponderada? Olha, eu como fiz, ou seja, eu fiz o conservatório e fiz o liceu, não é? A escola, e eu sempre gostei de muitas coisas, ainda hoje sou uma pessoa curiosa. Eu não tinha a certeza do que queria fazer, e a música, a minha decisão por seguir música foi tomada depois de eu ter entrado no outro curso. Ou seja, eu primeiro entrei no outro curso, eu sempre gostei de música, mas primeiro entrei no curso e depois é que decidi que não, afinal não gostei, então afinal vou estudar música. Acabou por ser assim, não foi ponderado, porque eu não deixei chegar à altura de decidir e decidi por outra coisa, não é? Mas depois, quando experimentei outra coisa, afinal não era aquilo que eu queria, acabei por ir para a música. E às vezes, mesmo hoje em dia, ainda há às vezes aquela questão de seguir música, às vezes as pessoas também não entendem muito bem essa questão, e eu ia perguntar, na sua altura, como é que foi também a reação dos seus pais, porque não sei se seria normal ou não, pronto, mesmo a nível geral, seguir música. Sim, não era normal, eu percebo o que queres dizer, a maioria não fazia isso, e estou comparado com hoje em dia, não é? Sim. Havia muito mesmo menos gente, mesmo às vezes. Há um certo estigma às vezes, sim. Não, com a minha família foi muito fácil porque o meu pai era músico amador e sempre gosta muito de música, então não foi um problema, não foi uma questão dentro de casa, é natural, pronto. Foi por ser natural, não houve essa questão. Então depois entrou na ESMAI. Sim. E eu queria também que falasse assim um bocadinho de memórias que teve, como é que foi o seu percurso lá também. Olha, é engraçado, é parecido com o conservatório porque o primeiro impacto foi de susto, não é? Lembro-me da primeira aula de clarinete e de ficar muito assustada, não é? Com a quantidade de coisas que ia ter que fazer, com o ritmo de estudo que ia ter, que ia ser necessariamente diferente. Até porque eu antes não estudava mais, não era porque não quisesse, é porque o meu tempo não dava para isso, não é? Porque eu fiz o curso geral do liceu, não tinha tempo para mais, o que eu fiz era possível de ser feito. E então fiquei muito assustada e lembro da primeira semana de ter estudado tantas horas para conseguir alcançar um objetivo que o professor Certo me tinha dado, uma escala, etc. E pensei, se isto for sempre assim eu não aguento. Eu tive esta reação, pronto. E o primeiro ano, na verdade, foi um ano assim, um ano de altos e baixos e estava em adaptação. Depois, acho que depois comecei a estabilizar e pronto, e decidi que queria ficar na ESMAI e fiquei mais tranquila. Mas sim, mas também é uma escola com a qual tive uma relação muito próxima, não é? Nós passámos o dia lá, não é? Todos os dias. E sim, tenho muitos bons amigos que fiz lá, tenho muitas memórias da música de câmara que fiz lá e pronto. O Quarteto de Vintas foi criado lá, não é? Ainda hoje, quando volto à ESMAI, aconteceu-me no outro dia isso, voltei lá e de repente achei que estava tudo igual, que é muito giro, ou seja, de repente estava em casa, não é? Conhecia toda a gente, os seguranças nas suas mesmas e pronto, é muito giro, é uma relação, foi uma relação saudável. Ok. E tem assim alguma, tanto do professor Saiote, mas também de outros professores que teve anteriormente, se tem assim alguma ideologia ou assim que dos professores que a tenha marcado, ou seja, que realmente que achasse que mesmo ainda hoje como professora acaba por se identificar, ou se tem alguma coisa que... Bem, eu acho que hoje, enquanto professora, eu na verdade sou assim uma mistura, não é? Porque eu tive dois professores na verdade dois grandes professores, que foi o meu professor de conservatório e depois na ESMAI. E os dois professores foram muito importantes, muito diferentes, completamente diferentes, e eu acho que se calhar hoje sou um bocadinho de cada um deles, não é? Não sei se é consciente, acho que há muitas vezes estou a pensar nas aulas como resolver coisas e não é consciente, e depois quando chego a casa e penso como fiz, penso, isto foi baseado naquilo que eu aprendi com este ou com aquilo. Não sei se há uma coisa consciente, acho que foi ficando em mim
E sim, cada um deles teve assim um papel muito importante. Depois, tive alguns professores na SMAI também e no conservatório também, que foram muito importantes com pequenos ensinamentos, não é? Às vezes no dia-a-dia, professores de música de câmara que foram dizendo aquelas frases, não é? Que ficam, exato. E depois na altura não parecem muito importantes, mas depois ficam e aquilo é realmente mesmo muito, muito importante para o resto da vida. E sim, acho que sou um bocadinho uma mistura disso tudo. Sim. A professora, na altura, e mesmo penso que depois participou em vários concursos e o seu currículo está recheado de prémios. Então, nacionalmente, pronto, acho que Estoril, Prémios Jovens Músicos, ganhou tudo o que havia para ganhar praticamente, e internacionalmente também. E eu ia perguntar um bocadinho como é que era a sua preparação, e ainda é, mas como é que fazia essa preparação e se tinha algum método especial ou alguma forma de estudar que realmente funcionava consigo e que fazia com que tivesse estes resultados? Olha, não, pronto, os concursos são uma parte que eu vou dizer uma coisa que às vezes as pessoas às vezes ouvem e não percebem. Eu não gostava nada de participar em concursos, eu detestava. Aliás, ainda hoje o conceito do concurso para mim na música mexe um bocadinho com a minha tranquilidade, pronto, porque o fator competição e o fator decidir quem é supostamente o melhor naquele momento, ou seja, isso acaba por ser quase aleatório, não é? Então, e eu nunca gostei de participar em concursos. Eu sei que fiz muitos, e isto é um bocado estranho, não é? Então, mas não gostas de fazer, mas fazes, pronto. Porque a certa altura eu senti que era mesmo importante. Para quê? Para a minha motivação eventualmente diária de estudo. Não motivação para ganhar, claro que quando nós vamos a um concurso queremos ganhar, isso não há, pronto, não era para ganhar, mas era para conseguir preparar, por exemplo, determinado programa, ou se era capaz de fazer ter objetivos, sim, pronto, é um bocado isso. E nesse aspecto foram importantes, porque na verdade, mesmo que eu não ganhasse o concurso, há sempre um trabalho, a preparação. E mesmo quando se ganha, às vezes nós não estamos completamente satisfeitos, não é? E eu lembro-me de ganhar um dos concursos que ganhei, de eu não ter gostado de tocar. E isso ficou-me, até hoje fica essa sensação que eu ganhei, mas eu não gostei de tocar naquilo, eu não estava, sabes, não estava ali, não é? Não estava, e isso também é importante, nós pronto, percebemos porque é que naquele dia não gostávamos de fazer aquilo, os outros gostaram, mas nós não é esquisito, porque em princípio eu devia estar a passar às pessoas coisas positivas, e consegui passar, na verdade, era eu que não, pronto. Então, eu não tenho métodos, vamos lá ver, eu acho que eu fui ganhando métodos, ok, pronto, ou seja, as coisas também têm a ver com maturidade, não é? E da maneira como eu me preparava para um concurso quando tinha 17 anos, não é a mesma não foi a mesma quando tinha 20, nem quando tinha 30, não é? Ou seja, as coisas... Mas o que é que acha assim que foi mudando? Porque às vezes também, lá está, vamos tendo às vezes cada vez menos tempo e às vezes era esse um bocadinho que eu queria tentar chegar, que é o que é que acha que a professora fez ou que acabou por... mesmo a nível de métodos de estudo, se calhar não teve tanto tempo ou teve mais tempo, o que é que acaba por estudar, perder mais tempo, por exemplo, enquanto está a estudar? Eu acho que eu fui aprendendo a estudar melhor em menos tempo, não é? Pronto, mas isso é uma coisa que acho que é um objetivo de qualquer pessoa. Sim. E eu acho que a diferença, na verdade, é que eu fui aprendendo a preparar melhor mentalmente para o concurso do que propriamente fisicamente. Claro que nós temos que estudar muito, temos que repetir, é um chatice, mas temos que repetir muito, faz parte, não é? É um bocado, é um trabalho quase de artesão, não é? Depois, a parte mental é que eu acho que com o passar do tempo eu fui aprendendo a gerir melhor a parte mental. E se calhar posso dizer que as últimas coisas que fiz de concurso que tenha que ter tido um resultado, assim, concursos, se calhar até estudei bastante menos do que concursos anteriores, não é? E até me senti melhor a tocar, na verdade. Não é? E eu, se calhar, falo especificamente quando ganhei o concurso aqui na Gulbenkian, talvez tenha sido o último concurso, não é? Com esse nome que fiz. Claro. Eu estudei de outra forma, foi uma preparação mais mental do que uma preparação de estudo. Claro que eu estudei, mas foi... E não foi só pela fase da vida em que estava, não é? Mas foi também porque fui aprendendo
não é? Com todos os obstáculos que estão aparecendo, aprendendo com os resultados, aprendendo, pronto. E isso eu acho que é uma coisa que hoje em dia fala-se mais, na verdade, não é? Claro. Eu acho que não estou a falar de nada novo, mas que é uma coisa que eu acho que se deve ensinar mais aos alunos, não é? Quando se dá aulas, ou a um jovem que queira ser músico e que vai ter que fazer concurso mesmo que não goste, não é? Porque se quer tocar numa orquestra tem que fazer concurso. Claro. E até para professor, não é? Ou seja, na verdade a palavra concurso está sempre presente. Eu acho que é bom começar de novo a dar estratégias mentais para que se encara o concurso de uma forma mais positiva e tudo é mais fácil. Mais pensando no trajeto. Sim. Na preparação. A preparação. Antes de chegar também a essa parte da orquestra que também vou falar, eu queria lhe perguntar se também mesmo quando acabou a ESMAI, ou mesmo na altura da ESMAI, se ponderou estudar no estrangeiro também e mesmo trabalhar lá, se chegou a passar pela ideia, pela cabeça. Sim, eu ponderei. Eu cheguei a ter assim algumas ideias, cheguei a ter contactos com professores, alguns convites de professores, não é? Porque depois os concursos trazem um bocado isto, às vezes alguém nos ouve e convida para ser aluno. Pronto. E depois, eu fui sempre muito para fora, ou assistir a coisas, ou congressos, etc, e acabava por ter aulas, não é? E sempre que havia coisas em Portugal eu participava, e pronto, eu participava em quase tudo que havia, mas depois acabei por nunca concretizar a ida. Eu acho que, não sei se eu senti assim tanta necessidade pessoal não sei se eu estava pessoalmente preparada para estar fora também, não é? Acho que não foi consciente, mas acho que no meu inconsciente eu na verdade não sei se queria muito estar sempre fora do país. E depois também era um bocado outra época, as pessoas não iam para fora, não era tão fácil, não havia bolsas e a parte económica pesa sempre muito, mesmo no meu caso pesava muito. Depois era uma época em que as pessoas também começavam mais cedo a trabalhar, a dar aulas e acabavam por se ligar mais ao país, e acho que foi assim um conjunto de se calhar eu não tinha tanta vontade de estar sempre fora. E também aliado se calhar ao contexto, não é? Pronto, e às dificuldades eventualmente económicas, etc. Claro. Mas acho que não é uma coisa com que eu me arrependo de não ter feito ou que penso muito. Eu acho que acabou por ser o que tinha que ser. Se calhar eu não estava a sentir tanta necessidade assim de sair naquela altura, não é? Era outra época também. E falando também um bocadinho, se calhar ainda bem, porque assim surgiu o Quarteto Vintage. Não sei se foi durante O quarteto surgiu durante a ESMAI, ele ia surgir de qualquer maneira. Não sei se nós tivéssemos ido para fora, algum de nós se mantinha. Se calhar tinha separado. E queria que falasse um bocadinho como é que surgiu então o quarteto e como é que tem sido assim o percurso, porque já estão. Eu ia perguntar também qual é que é o segredo para estarem há mais de 23 anos juntas. Porque realmente já são muitos anos e não é comum, pelo menos cá em Portugal, haver assim um grupo que ainda esteja junto e é ativo ao final de tantos anos. Bem, e no início o quarteto nasceu na ESMAI, foi uma ideia do professor Saiote, e ele achou, naquela altura, olhou, estes 4 de vocês deviam se juntar, não é? E teve esta ideia, uma feliz ideia, na verdade resultou tão bem até hoje, não é? Por isso nós temos esta gratidão, não é? Com a ideia que ele teve, porque é preciso sempre alguém, às vezes em determinadas fases, dar ali não é? Dar a ideia, dar um empurrão para que as coisas surjam, pronto. E pronto, surgiu assim, um contexto da música de câmara da Escola Superior, pronto. E depois foi perdurando, na verdade nós gostamos tanto de tocar juntos e queremos tanto que acho que é isso que faz com que, não é? É como as relações, não é? Há alturas melhores, piores, mais, neste caso do quarteto mais ativas, menos ativas, mas nós nunca perdemos a vontade de fazer, não é? E pronto, e tem sido assim, mais, é que tu dizes, há 23 anos, assim. Nós agora, obviamente, estamos menos tempo juntos, porque claro. não é possível, até porque vivemos em cidades diferentes, não é? e é complicado, pois que todos temos uma vida profissional muito ativa, em que conciliar agendas é sempre um puzzle, parece impossível, não é? Às vezes. Pronto, mas nós, como queremos e temos sempre vontade de fazer projetos novos que eu acho que foi isso que fez com que o quarteto durasse. É que nós não ficámos, ou seja, nós tivemos o nosso início normal de um grupo que tem que se conhecer e tocar determinado repertório, não é? E depois quisemos sempre alargar e descobrir coisas novas, ou encomendar, ou inventar, não é? Pronto.
E então eu acho que é por isso que também o grupo, além de nós nos darmos muito bem, somos amigos, isso ajuda, respeitamos também é muito importante, ou seja, cada um tem o seu espaço e lutamos para o bem do grupo, não é? Não há lutas individuais, isso é muito importante. Claro. Não, sim, mas às vezes, a gestão dos egos é sempre muito difícil. Não é fácil, não é? claro. Pronto. E então eu acho que o facto de nós queremos sempre procurar coisas novas e nunca estamos muito satisfeitos, andamos sempre assim, faz parte, um bocado inquietos e sempre à procura, eu acho que é isso que faz com que durante tantos anos nós consigamos também estar motivados, porque um grupo também tem que ter alguma motivação. Em Portugal não é fácil um grupo de música de câmara viver da música de câmara. Eu ia precisamente perguntar isso. Pronto, então os grupos têm que se motivar, porque não vai ser a motivação de imensos concertos no ano que vai fazer o grupo andar, não é? Mas acha que é possível viver através da música de câmara, ou seja, de um grupo criado cá em Portugal, acha que dá para... Eu conheço poucos, não é? Eu acho que daria se quem gere e quem programa assim o quisesse fazer acontecer. E acho que isto aqui, por muito que nós sejamos muito ativos, não é? E com muitas ideias, chega a uma altura em que é preciso que as pessoas sejam apoiadas. Claro que eu incentivo sempre as pessoas a manter as ideias vivas, por isso eu falar do quarteto, não é? Mas nós não vivemos só de quarteto, não é? Pronto. Mas eu acho que passa só por se querer apoiar, por se querer investir, não é? As ideias por si são muito boas, mas depois é preciso fazê-las, não é? Para elas serem concretizáveis e é preciso dinheiro. E isso é que eu acho que aqui é a grande... E aposta e confiança nas pessoas também, confiar nos jovens e nos grupos. E eu acho que era possível haver grupos residentes em muitos sítios do país que eu conheço. É preciso é que as pessoas quisessem criar, e havendo grupos residentes, aí se calhar já as pessoas já podiam pensar em viver seguramente da música de câmara, ou mais a partir daí, sim. Pronto, e isso é realmente um problema. Não consigo ser positiva em relação a isso, porque se calhar não conheço assim tanta gente que é capaz de viver só de concertos de música de câmara. Claro. E agora mudando assim um bocadinho para... Queria perguntar se sempre quis tocar em orquestra, sempre foi esse o seu objetivo, ou se inicialmente, pronto, gostava de outras áreas, ou até ponderou mais tarde realmente ir para a orquestra através de experiências que teve e assim. Se inicialmente até pensou ser professor ou solista? Pois, eu gosto de fazer muitas coisas, que às vezes é difícil porque eu não consigo dizer, eu sempre quis fazer isto, não sei, não, acho que em quase nada que eu faço eu digo, eu sempre quis fazer isto, é mesmo isto que eu queria fazer, não é? Eu tenho este lado assim, que eu gosto muito de muitas coisas, eu gosto muito de dar aulas, eu gosto de tocar em orquestra, eu gosto de fazer música de câmara, gosto de organizar coisas, ou seja, para mim é muito difícil responder-te a isso porque eu não te consigo dizer, eu sempre quis, não sei. Eu acho que o que me aconteceu foi o facto de eu tinha esse objetivo, eu gostava de experimentar. E a verdade é que ou seja, assim que terminei a escola superior, eu comecei a tocar em orquestra, ou porque fiz provas e aquelas provas para reforços, ou porque fiz uma prova e gostaram e depois acabo por ficar isso chamado a tocar na orquestra, ou porque fui lá fazer e gostar, foi sempre é sempre um bocado este caminho, não é? Pronto. E na verdade eu comecei a tocar assim relativamente cedo, pronto, em orquestra, e eu gostava, pronto. E quando começaram a abrir provas para lugares em orquestra, eu acabei por fazer as provas todas porque como eu gostei da experiência, eu achei que iria gostar de estar numa orquestra, não é? Fixa. E o facto de estar na Gulbenkian tem a ver com isso, tem a ver com o facto de ter aberto o lugar e de ser uma orquestra que eu posso dizer que eu nunca pensei, um dia eu quero tocar na Gulbenkian, não, nunca tive eu tenho este objetivo e é ali que eu quero tocar, mas era uma orquestra que eu ia seguindo com alguma curiosidade e gostava do conceito da fundação e das condições e da programação. Há uma história até engraçada que eu lembro da professora dizer,
já não sei se foi numa entrevista, mas que tinha ouvido quando era pequena a Orquestra de Gulbenkian e inclusive penso que tinha sido a Esther também que estava... Eu tenho uma história, porque foi dos primeiros concertos que eu vi, o meu pai levou-me a ver a Gulbenkian, foi tocar à Câmara Municipal de Matosinhos, às vezes a orquestra saía naquela altura. Eu era muito pequena, eu acho que tinha começado a tocar clarinete, não sei, teria 9 anos, não sei, eu tocava há um ano. E lembro-me de ficar fascinada porque hoje em dia é mais normal vermos meninas a tocar clarinete. Sim. Eu não sou assim tão velha, mas na verdade não era assim tão normal, não é? Pois. As meninas tocarem clarinete. E de repente eu vou ver a Orquestra do Gulbenkian e o primeiro clarinetista, a solista era uma menina, não é? A Esther, que foi minha colega depois, não é? Ou seja, e eu lembro de ficar fixada naquilo e dizer, uma menina a tocar clarinete. Ou seja, eu não tenho uma história com a orquestra nesse sentido, não é? Que engraçado. Ficou na memória desde muito pequenina, estava uma menina a tocar clarinete. Provavelmente aquilo teve um grande impacto também na minha motivação para o instrumento. Claro. Nós não temos muita consciência nessa idade, mas de certeza que teve um... Claro. Porque eu não me esqueci do momento nem do concerto, nem do sítio, lembro perfeitamente de tudo. Então isso teve ali um impacto é muito giro. E é verdade que depois quando ganhei o lugar contei esta história porque de repente é assim a vida a dar o... Não, é um sinal. É um sinal, se calhar, para quem acredita nisso. E como é que manteve o foco? Porque realmente quando ganhou o lugar da Orquestra Gulbenkian já foi numa altura da sua vida em que já tinha família, já tinha outro tipo de responsabilidades que nós às vezes, enquanto nós estudamos, já não temos ainda. E a minha pergunta seria um bocado essa, como é que se manteve o foco, como é que se manteve sempre preparada para, na altura em que abriu esse lugar e essa prova, chegar lá e conseguir ficar com o lugar? Sim, olha, eu acho que quando se chega a uma idade em que se tem responsabilidades, é verdade, eu já tinha família, já tinha um filho nessa altura, quando se tem responsabilidades e tem outras coisas, tinha que trabalhar, já era professora, exato. Tocava muito na Orquestra do Porto, ou seja, eu já tinha uma atividade muito, eu estava sempre para fazer alguma coisa. E a verdade é que eu acho que o que eu tive que pensar foi, eu quero ou não quero isto? Pronto, eu quero, não é? Eu quero. E então eu quero, então como é que eu vou conseguir, pelo menos chegar ao dia e estar tranquila e preparada, não é? Para o que preciso fazer naquele dia. Pronto, claro que eu já tinha feito muitas provas, inclusive aqui, não é? Antes de eu ganhar, tinha havido algumas provas que não tinham ficado ninguém no lugar. Então eu sabia para o que vinha, que é uma diferença às vezes quando somos mais novos, nós nunca fizemos provas ou fizemos poucas, não é? O saber porque é que vai acontecer ajuda muito, não é? Eu quase visualizar que, ok, vou chegar, eles vão pôr numa sala, vão fazer um sorteio, pronto, vou ter imensa gente, vamos ser, não sei, 50, 60... Porque isso tudo são fatores que te podem destabilizar. Claro. O facto de eu ter alguma experiência já, isso ajuda muito, porque eu quando cheguei aqui, não é? Eu sabia, se fosse aqui ou noutro local, tu já sabes, depois de fazer muitas provas, sabes mais ou menos o que é que vai acontecer. E que há coisas que não deves valorizar, outras que deves focar-te mais naquilo, pronto. Isso ajuda muito. E depois, pronto, tive que ser hiper, mega, não sei, como se vocês quiserem chamar, organizada, não é? Acho que nunca tinha feito tantos horários de... Eu lembro de ter uma agenda, com onde não tinha encontrado essa agenda, em que punha a hora em que tinha que estudar, a hora que parar, eu tinha tudo organizado, que não é o melhor, na verdade, é bom que quando estamos a estudar, a gente estuda porque lhe apetece estudar ou porque sente, mas eu tive que deixar esse lado e ser muito mais pragmática e ok, é agora, tem que ser agora, então fazia umas tabelas de horários e pronto, e era o que eu te dizia, acho que disse no início, não é? Que consigo reconhecer que estudei muito menos do que para qualquer outra prova que tenha feito na minha vida. Porque não sei se foi só falta de temas, não, foi consciente. Eu sabia que tinha que, mais do que tudo, porque os excertos, chega a uma altura que a maior parte dos excertos nós já tocamos muitas vezes nas provas. Não quer dizer que nós consigamos tocar sem erros, mas nós sabemos o que é preciso fazer, não é? Foi mental, pronto, foi visualizar o dia da prova, foi pensar como é que eu vou controlar a respiração, porque todos ficamos ansiosos, não é? Como é que eu vou fazer, o que é que eu tenho que pensar quando estiver a tocar isto, sabes? Foi mais, antes deste excerto, o que é que eu tenho que pensar, não é? Era quase como se tivesse uma tabela Excel eu acho que foi mais esse trabalho mental do que horas de estudo, que eu nem tinha tempo, mas que eu acho que é importante fazer é este trabalho de foco mental mais. Ok. Pronto, eu ia perguntar também
A nível de... Pronto, eu já tinha falado que fez várias provas para conseguir este lugar, e eu ia perguntar era como é que depois de conseguir este lugar, ou seja, como é que se sente e como é que se sente realizada, se não, se mesmo a nível profissionalmente e pessoalmente sente pronto, que já está no lugar onde quer ficar, ou se tem mais objetivos e mais coisas que quer fazer e que acaba por... qual é que é assim a sua relação neste momento? Eu não sei se algum dia vou sentir que estou no lugar em que já... Não sei, da minha experiência, não é? Pessoal, daquilo que eu conheço de mim, que nós não conhecemos tudo de nós, mas aquilo que eu vou conhecendo de mim, eu acho que nunca vou ter essa sensação de que era mesmo isto, ok, vou-me sentar e não tenho essa... Eu gosto muito do que faço, mas isso não faz com que eu acho que é o final de qualquer coisa, não consigo sentir isso. E por isso também não consigo só trabalhar para a orquestra, preciso de estimular a minha cabeça com outras coisas. O trabalho da orquestra é um trabalho que exige muito das pessoas, de nós, não é? Dos músicos. Pode ser muito cansativo, porque é um trabalho de rotina, mas que é uma rotina que não é sempre igual, não é? Esta semana estamos a tocar uma coisa, não é? Hoje tivemos ensaio, amanhã temos concerto e daqui a 2 dias ou 3 vamos começar outro programa completamente diferente e depois começa a... não é? Que é muito estimulante e qualquer pessoa que esteja de fora diz, mas isso é espetacular, não é? Todas assim, mas tem que ser muito bem gerido também emocionalmente porque, e fisicamente, também fisicamente, tem que ser uma gestão muito bem feita porque pode ser muito exaustivo. E apesar de eu gostar muito de tocar e de estar na orquestra, não consigo dizer-te, pronto, olha, agora sinto que cheguei ou não. Também não consigo dizer, eu quero fazer isto, aquilo, dar-te uma lista, não é? Mas sim, acho que quero fazer mais coisas e vou fazer e faço e não cheguei ao fim de nada, nem sinto que seja ao fim, ou que seja a última coisa que eu vou fazer, ou que, pronto. Mas em algum momento da sua vida acha que teve de optar, por exemplo, pela parte pessoal e profissional? Se acha que é assim que aconteceu, porque realmente acho que pessoalmente cá em Portugal assim, estas são coisas que realmente podem acontecer, mas queria perguntar se isso tem assim, pronto, se pensa em algum momento o que estás a perguntar é se alguma vez tive que recusar alguma coisa profissionalmente ou descuidar da parte pessoal para conseguir. Sim, acaba por optar aos que é um dos lados para... Sim, faço isso muitas vezes. Sim. E faço mais facilmente agora, não é? Agora é mais fácil para mim do que era há 15 anos atrás fazer isso. É mais fácil para mim dizer que não é um trabalho. Muito mais fácil. Pois. E claro que há sempre a visão de, mas é uma posição privilegiada porque tem trabalho. Sim, é verdade, eu também tenho o meu trabalho, não é? Isso também me dá a oportunidade, é privilegiado neste sentido. Mas também é um trabalho interior meu, não é? Porque eu poderia ter o meu trabalho e ainda aceitar tudo que... Claro. E eu vou agora há prioridades, não é? E há trabalhos que eu não faço, não porque sejam maus, é porque naquele momento não faz sentido. Não faz sentido, ou porque se vai sobrepor à orquestra, também acontece e não faz sentido, ou porque se vai sobrepor à minha vida pessoal, ou porque eu estou muito cansada e eu começo a olhar e não é possível eu fazer tanta coisa. Claro. Eu acho que isto com a idade tu também começas, não é, com a experiência, a saber dar, e eu faço isso muitas vezes ou que não faço este trabalho, ou infelizmente custa-me mais abdicar da vida pessoal agora, mas também às vezes abdico. Às vezes para mim é mais duro abdicar da vida pessoal do que recusar um trabalho neste momento. Pronto, porque sim, porque é aquilo que mais me faz, é o meu, não é? O meu sítio de segurança é a minha família, não é? Então, é o sítio onde eu se calhar quero estar e quero estar tranquilamente, mas às vezes também tenho que abdicar disso, não é? E pronto, assim, é assim um equilíbrio, mas sim, eu acho que abdico mais de trabalho hoje em dia, ou sou capaz de dizer que não a trabalho mais facilmente do que abdicar da família. Sim, mas abdico. Agora queria mudar aqui um bocadinho mais para a parte da pedagogia. Eu ouvi, agora isto é um bocadinho uma coisa um bocadinho à parte, mas eu ouvi um vídeo recentemente do presidente Marcelo Rebelo de Sousa a dizer que a professora tem
Da mesma forma como, pronto, que é muito boa a interpretar e a tocar, é muito boa na parte da clareza a falar e assim. Portanto, eu queria perguntar na parte da pedagogia, pronto, das aulas todas e das várias escolas onde já teve, como é que mantém ainda o gosto em dar aulas e não perde aquele, pronto, o bichinho que eu noto? Eu tenho sempre algumas recordações das aulas que tive consigo, os 3 anos que tive consigo, que sempre que eu entrava nas aulas, a pessoa estava sempre com os claretes montados e tocava sempre enquanto eu estava a montar ou quando estava a preparar, tocava-me sempre um bocadinho do que estava a estudar ou às vezes do que eu estava a tocar. E isso para os alunos eu acho que realmente é muito importante, mas na minha forma de ver, porque lá está, acho que ter um professor assim presente, ou seja, estar constantemente pronto, a exemplificar as coisas assim, que faz muita diferença. Eu queria perguntar um bocadinho como é que continua sempre com com esse espírito, essa vontade de ensinar. Sim. Bem, essa parte do Marcelo Rebelo de Sousa já nem me lembrava disso. Eu acho que não vi esse vídeo. Olha, tenho que procurar Tenho esse de procurar. Penso que foi nas músicas em Belém. Não, isso eu percebo onde é que foi, mas não sabia que havia um vídeo disso. Pronto, ok, tá. Na minha pesquisa encontrei isso. Hoje em dia encontrei isso. Não há. Sim. Então, eu gosto de dar aulas. Quando nós gostamos de fazer alguma coisa é mais fácil estarmos motivados, não é? Acho eu. Isto acho que é um clichê, não é? Se tu não gostas de fazer alguma coisa, quando eu estou a fazer uma coisa que não gosto, obviamente que eu não vou estar motivada, e quem me conhece percebe logo que eu não estou a fazer. Pronto, eu gosto muito de dar aulas. Eu gosto de partilhar, não é? Eu tenho muito gosto de partilhar e gosto de falar com pessoas e nos alunos há sempre uma possibilidade muito grande. Um aluno é tipo uma planta, não é? Que eu tenho que regar e tenho que cuidar e, se for preciso, não é, limpar e vamos regando muito, depois regando menos porque ele já se começa a alimentar sozinho. Normalmente a planta não se alimenta, é um mau exemplo, mas pronto, é tipo a planta, claro. Não é? Está lá a semente e eu vou, pronto. E eu gosto disso, eu gosto disso e por isso é que se calhar eventualmente eu transmito essa presença também, não é? E também porque o ensino a mim dá-me... Eu sempre tive professores, eu tive muita sorte, tive professores dedicados, não é? Pronto, isso também acho que é o exemplo. E diferentes, mas muito dedicados e presentes e sempre um bocadinho em cima do aluno, não é? No bom sentido, não é? Pronto. Eu acho que isso também pode ser a minha vivência que faz com que eu tenha uma perspectiva em relação a ensinar em que é muito clara, que é ao aluno, ao professor, há um trabalho em conjunto, mas o professor tem que ser aqui o motor. O aluno também nos tem que dar, não é? Às vezes eu às vezes dizia aos alunos e digo, não é? Se calhar até disse a ti, não sei, que é, então, mas eu não posso querer mais que tu vá, tens que, estamos aqui, não é? É um bocado esta... Pronto, mas na verdade, depois há uma coisa que eu também fui fazendo esse trabalho, que é encontrar dentro da sala, não é? O espaço do aluno. E cada aluno é diferente. Isto também é um clichê, é o que se diz, cada pessoa é uma pessoa e cada aluno é um aluno e que nós temos... Mas na verdade, daquilo que eu fui, eu também tive outros professores e tive masterclasses e vejo coisas... Dizer isto é muito fácil, dizer, sim, cada pessoa tem a sua personalidade e os seus gostos e nós temos que respeitar. Fazer isto, não é? Quando tens, imagina, uma classe de, não interessa, 5, 10, 15 alunos, há pessoas que têm classes de 20 alunos, não é? Claro. Não é? Na prática não é assim tão óbvio e há pessoas que realmente têm mesmo muita dificuldade em fazer isto. Ou porque não acreditam nisto, não é? Ou porque é difícil, não é? Ler os alunos. E eu tento lembrar-me disso sempre, que é, ok, é muito fácil eu dizer que eu tenho que respeitar o espaço do aluno e eu achar isso importante, mas vamos lá pôr isto na prática, porque, não é? Porque senão isto não faz sentido. Pronto, e eu tento um bocado isso, se calhar esse que tu dizes, de sentir sempre a sua presença é um bocado porque se calhar quando entravas eu ligava o chip João Neves, não é? Se calhar não era todos os dias porque nem sempre estamos bem, mas sim, João Neves, e então eu tentava ir ao encontro, porque eu tenho um bocado isso que é, ok, quando cada um entra, não é? Eu não tenho muitos alunos, mas quando entra, ok, é como se cada um tivesse a sua caixinha e eu vou abrir as caixinhas, não é? E sem rótulos, caixinhas só para eu saber, ok, as características de cada um e pronto. E eu tento fazer isso e pronto,
e acho que tem conseguido assim, não com todos, nós não somos, nem tudo corre bem, não é? Claro. É impossível, nem tudo corre bem, nem nós nos adaptamos sempre uns aos outros. Sim. E acho que é um bocado isso. Eu acho que gosto mesmo de dar aulas e por gostar é por isso que se calhar mantenho esta motivação. E pronto, e também tento estar sempre mais ou menos atualizada. Ou seja, eu gosto de saber coisas sobre o ensino e vou lendo coisas e vou vendo, pronto. E isso ajuda-me também às vezes a adaptar. Porque a realidade dos alunos vai mudando muito nas gerações e no tipo de escola onde estás, os objetivos de cada um, não é? E eu acho que, pronto, eu também tenho este cuidado de estar mais ou menos atualizada e perceber que agora, por exemplo, esta geração é diferente em muitas coisas da anterior, então como é que eu consigo motivar, sei lá, olha, os miúdos hoje em dia, como é que eu consigo motivar um miúdo que passa imenso tempo com o telefone, por exemplo, e que o foco da atenção é o telefone. Que nós sabemos que acontece. Claro. Como é que eu consigo que ele consiga ter o foco quando está a tocar, não é? E é um bocado isso, é como é que eles se sentem também, é um bocado, olha, sentirem-se que pertencem a alguma coisa, ou nem que seja só ao professor de instrumento, à sala de aula do professor de instrumento, sentir que fazem parte daquele espaço, não é? Isso é, pronto, acho que é por isso, é porque eu gosto. Se eu não gostasse, acho que não ia ser assim tão fácil, não é? Dar aulas, nem tão, sei lá, ter uma boa relação com os alunos. E tem assim alguma, o que já disse já acaba por ser uma estratégia, mas tem assim alguma coisa com a sua experiência que acho que seja importante, ou uma estratégia ou um pensamento que acho fundamental no ensino? Por exemplo, se alguém estiver agora a começar a dar aulas, que a professora diga que acha que realmente isto é importante pensar ou fazer. Olha, há uma coisa que eu tenho pensado nos últimos anos, que é... ou seja, eu tento pensar qual é o objetivo de eu estar a dar mal a esta pessoa, não é? Porque a pessoa tem objetivos, mas e o meu objetivo, o que é que eu quero? Ou seja, eu tenho que saber o objetivo daquele aluno, mas eu também tenho que ter objetivos para o aluno. E acho que isso pode ser uma boa maneira de... Porque é que eu estou a dar aulas a esta pessoa, não é? Se tu tens um miúdo de 6 anos, que hoje em dia é mais ou menos quase normal um miúdo de 6 anos começar a tocar um instrumento. O objetivo para um miúdo de 6 anos não é o mesmo para um miúdo de 12, não é? E mesmo no de 12 depende muito da motivação e do que é que ele quer fazer também com o instrumento. O que é que a música representa para aquela criança, por exemplo, não é? Se o professor, para perder algum tempo a pensar nisto, eu acho que pode ser um bom conselho. Eu não sou muito de dar conselhos, acho que cada um deve, mas acho que é uma boa estratégia, que é, qual é o objetivo, não é? E depois, outra coisa também que eu posso dizer é tentar não ficar frustrado quando, por exemplo, imagina que tu tens um objetivo para um aluno e o aluno não está a conseguir, ou está a demorar mais tempo, ou não mostrar frustração aos alunos e tentar tu, enquanto professor, pôr-te em causa. Porque é muito mais fácil dizer, pá, este miúdo não estuda, ou este miúdo não tem jeito, ou este miúdo não gosta, não é? É muito mais fácil isso. Então, e se eu me puser eu em causa? Então, mas o que é que eu posso fazer de diferente? E tentar as estratégias todas. E pronto, e por isso é preciso gostar de dar aulas. Claro. E ter alguma criatividade também. E por isso é que às vezes, hoje em dia, a maior parte das pessoas, na verdade, o caminho é dar aulas, não é? Nós sabemos, não é? Assim, porque há muita gente a terminar os cursos superiores. Ok, nós temos que dar aulas, tudo bem, mas se não gostam nada, pá, não sei se é a melhor solução. Se calhar podemos procurar outros caminhos. Porque depois temos que pensar que há uma relação também que se estabelece com o aluno e que é a vida daquele aluno que... A vida, quer dizer, não, pronto, mas é uma pessoa que está ali, não é? Claro. Isso é o também percurso, é o percurso, sim, é a vida e é a autoestima, etc. Por isso eu acho que o conselho é, gostam de dar aulas? Sim, ok, não sabem, então experimentam, mas então quando experimentarem, ponham-se no lugar de ponham-se em causa, não ponham em causa que... Porque em princípio um aluno quando não consegue fazer qualquer coisa ou quando não percebe, em princípio, depois há todas as exceções. Em princípio é porque a maneira como eu estou a dizer, a minha estratégia, a forma de trabalho, a linguagem, olha, pode ser tanta coisa, a peça que eu escolhi, é porque a pessoa não está a fazer de propósito. Em princípio ninguém, não é? Quando te propões a fazer uma coisa, aprender qualquer coisa, tu não vais fazer de propósito para não aprender. Claro. Em princípio, não é? Pronto, mas, ou seja, eu acho que é isso, posto em causa... Pensar se gostas de fazer o que estás a fazer e procurar estratégias
em ti e não culpas, não há culpados, pode haver vários caminhos. Eu acho que isso pode ser um bom conselho. Por acaso, uma estratégia que eu lembro na altura em que a pessoa me dava aulas, me dizer que tinha com alunos de iniciação ou de que eram muito pequeninos e que eu ainda uso hoje em dia, é a questão de não falar em dificuldade. Porque eu lembro sempre do exemplo da professora estar-me a dizer que tinha alunos que faziam escala cromática até o Lá agudo. E eu dizia, não, isso é impossível. Como é que é possível um miúdo de iniciação fazer uma escala até ao Lá agudo, que até eu na altura tinha dificuldade sem tocar o Lá. E pronto, e foi uma coisa que eu realmente também adaptei e comecei a usar nas minhas aulas e que realmente resulta. E realmente hoje em dia os alunos que eu tenho de iniciação e tudo fazem todas as escalas cromáticas até as notas muito agudas, porque realmente eu, ou não falar da dificuldade e não dizer que é difícil, eles nunca pensam que é difícil. Tu ensinas é como devem fazer, não? Tu deves dizer, só para assim, sabe? Mas sim, é normalizar. Isto é, imagina que agora decidimos a jogar ténis, não sei, uma coisa que eu não sei fazer. Se eu chegar à primeira aula de ténis, nas aulas, e o instrutor estiver a dizer constantemente, pois, não vais conseguir, isto é muito difícil, não, para ti não dá porque é muito difícil, eu provavelmente desisto, não é? Pronto, eu acho que é isso, e é também pensar que a música, se uma criança está a propor-se a aprender um instrumento ou está numa escola de música, isto vai fazer parte do percurso de vida desta criança ou deste adolescente, ou que seja, até de adultos. Há pessoas adultas que querem aprender um instrumento, não é? E que isso, em princípio, deve ser positivo. Independentemente se aquela criança ou aquele jovem vai ser profissional na música. E essa é outra coisa que no ensino também acho que tem que se pensar muito. Porque é que nós estamos a ter tantas escolas de música? É para nós termos tantos músicos profissionais? Se calhar não é? E quando nos pomos no papel de professor, temos que, acho eu que temos que pensar e pensar que se calhar não vamos imagina, conjunto de 10 alunos que tu tens, não é? Que se calhar nenhum deles, ou um ou dois, até vão se lembrar de querer seguir música, mas os outros não, então isto tem que ser respeitado. Nós também temos que ser professores para aqueles que não querem ser músicos profissionais. Por isso é que eu falava da frustração de nós enquanto professores. Não ficarmos frustrados porque este aluno não faz isto e não quer isto e não quer e não estuda tantas horas. Pronto, se calhar estuda menos, mas se calhar não vai tocar aquele repertório, mas pode tocar outro. E se calhar a música vai ser uma coisa boa na vida desta pessoa. Não é? Se calhar esta pessoa vai gostar de música, vai querer tocar numa banda filarmónica, ou vai querer ter um grupo, ou vai tocar na igreja. Olha, já tive alunos que depois tocam hoje em dia em igrejas, não é? Pronto, porque é o sítio onde eles usam o instrumento, mas que usar o instrumento e a música seja uma coisa da vida das pessoas, não é? E não de repente que se vais para uma escola de música tens que ser músico profissional. Não, isto não pode ser incutido logo. Por isso eu dizia muitas vezes, não vamos falar em dificuldades, vamos falar isto deve ser um processo de prazeroso para a pessoa que está a aprender. E depois, a seu tempo, as coisas vão-se, não é? Há uns que nós percebemos logo que querem ser músicos profissionais e depois os objetivos vão mudando, o tipo de trabalho, não é? Mas ter esta humildade também de olhar e de pôr-nos no lugar dos alunos, não é? Porque não vamos ser todos... Exato, claro. Mudando agora aqui um bocadinho de assunto. Eu no podcast costumo muito falar da parte da ansiedade e acho que realmente é um tema ainda um bocado tabu, principalmente na parte artística, e eu queria perguntar se é uma pessoa que acha que lida bem com a ansiedade e se houve assim, algum momento da sua carreira ou mesmo da sua vida que se sentiu assim, pronto, mais ansiosa ou mais desmotivada. Sim, eu acho que é um assunto que se fala mais, não é? Felizmente. Sim. Ainda é tabu porque eu acho que é só tabu porque as pessoas têm algum medo e não sabem resolver às vezes, não é? Não têm ferramentas, acho que é por isso que é tabu. Naturalmente eu sou uma pessoa ansiosa, agitada, não é? Na vida e claro que isso também passa para tocar um instrumento, não é? Eu acho que durante algum tempo não tinha consciência disto, não é? Isto é uma coisa... A consciência vai surgindo depois quando te acontecem determinadas coisas e há muitas vezes aconteceu a mesma coisa, sentiste o mesmo tipo de coisa, ou, não é? Ou, espera lá, se calhar acontece sempre aquilo antes de, não é? Pronto. Isso é uma coisa que eu fui ganhando consciência. Nunca ninguém me ensinou a lidar com isto, não é? Ou seja, porque não se fala, não é? Fala-se agora mais, mas pronto, não se falava. Eu acho que no meu caso
a ansiedade, eu sou um bocado ansiosa, etc. E no meu caso, o que acontecia era que a ansiedade depois funcionava a meu favor. Porque eu depois, o que acontecia era haver muita ansiedade e muita, como é que se diz, muito turbilhão. E depois, na hora de tocar, passado 10 segundos de estar em cima de um palco ou o que fosse, aquilo transformava-se na adrenalina que eu precisava para tocar. Então, não te sei explicar porque é que isto acontece. E eu tenho consciência disto há pouco tempo, ou seja, foi depois de analisar muitas vezes é que eu percebi que no fundo até se jogava a meu favor na hora de tocar, não é? Pronto. Às vezes a adrenalina também era demais, não é? Então, nós vamos aprendendo a estratégia e depois a certa altura vamos tentar que isto não seja demasiado, pronto, sem ir contra a nossa natureza, porque se tu és uma pessoa mais agitada, quer dizer, não vais de repente transformar-te uma pessoa calma, não, isso não é possível. Tu podes ter estratégias para que alguma calma te ajude a balança estar bem mais, pronto. Então, eu depois fui ganhando estratégias mais tarde quando comecei a ter consciência disto, mas olha, não é nada de... Aprendi a controlar um bocadinho a respiração antes de tocar e hoje em dia não é sempre, ou seja, eu não preciso sempre fazer, porque depois depende do tipo de concertos, quando se toca muito, não é? Nós estamos na orquestra, depende muito do programa, dos concertos, depende se é um concerto de orquestra, se estou a tocar música de câmara, se estou a tocar com o quarteto. Porque depois cada sítio também há toda a envolvência do sítio e as pessoas com quem toco também mudam um bocadinho a nossa maneira de, Não é, de sentir. Para controlar a respiração, ter consciência disto, aceitar que se calhar fico muito ansiosa e que se calhar tenho que mudar ou seja, o meu pensamento tem que ser um bocadinho menos agitado e fazer algum trabalho, tipo meditar um bocadinho sobre isso, estar em silêncio. Eu não tenho grandes técnicas há pessoas que têm técnicas muito, fazem determinado tipo de exercícios. Vai depender muito também do estado da minha ansiedade, daquilo que eu me sinto nervosa. Mas acho que é um assunto que devia ser mesmo falado, porque o que eu sinto quando se fala disto, com pessoas mais novas é mais fácil falar, porque já é uma coisa mais, não é? Já se está normalizado. Com pessoas mais velhas, muito difícil. É um assunto que as pessoas não gostam de falar, não é? Até porque eu acho que depois há todo um estigma à volta disto, há todo um tabu à volta, e nós sabemos, e eu falo disto com todo o respeito. Eu nunca tive que me medicar para me acalmar, mas nós sabemos que há pessoas que têm que se medicar. Claro. E tudo bem. Mas a minha questão, que eu fico sempre a pensar então, mas nós não estamos a tratar a raiz do problema, não é? Quando as pessoas se medicam e têm que se medicar porque senão não conseguem, chegamos a este ponto, não é? Pronto, eu acho que isso era uma coisa que eu acho que se devia mesmo falar sobre isto, abertamente, e falar, não porque as pessoas que se medicam isto não tem mal nenhum, está tudo bem, claro. E tocam fantasticamente bem e está tudo bem, é igual aos outros, não há diferença. A questão é, então, mas onde é que vem o problema? Como é que nós podemos ajudar as pessoas, e falo agora das pessoas mais novas que não chegam a este estado, não é? Como é que nós os podemos ajudar a prevenir que se chegue, ou mesmo que tu te mediques, está tudo bem, mas que seja em consciência e perceber porque é que tu não consegues, não é? Para conseguir melhorar, obviamente. Sim, não é? Porque isto estamos a falar de uma coisa que é normal acontecer e está tudo bem e que não é uma coisa má. Eu gostava de que se falasse mais para ajudar as pessoas a prevenir. E que mesmo que tu não te mediques, porque é que de repente fazer uma coisa que devia ser boa, porque é que às vezes é tão mau para algumas pessoas, é tão violento. Há pessoas que é muito violento, não é? Subir a um palco. E porquê é que acontece isto? Porque a pessoa estudou, a pessoa toca bem o instrumento, porquê é que acontece, não é? Isto era importante haver uma boa reflexão sobre isto e arranjar-se estratégias, não é? Acredito que a psicologia possa ajudar, mas há muitas maneiras hoje em dia também há muitas coisas. Há muitas pessoas que fazem meditação e que fazem yoga e que fazem... É mais da respiração que falou há pouco. Sim, da respiração, há a técnica Alexander, que já é isto, não é? Eu acho que era mesmo importante, eu acho que era mesmo urgente haver quase um programa nas escolas, que tivesse nos programas uma abordagem a estes assuntos, claro. Desde pequeninos. Ou a ensinar estratégias de respiração. Isso é um pouco também como a parte às vezes da fisioterapia, que nós também temos muitos problemas de
Pronto, e acho que tanto uma coisa como a outra acabam por estar também ligados. A prevenção de lesões, não é? Porque acho agora que não está na parte do ensino, pessoalmente. Deviam. A prevenção de lesões era urgente, falar-se mesmo disso. Já se fala mais, mas era urgente. Sim, eu acho que... A verdade é que o estado em que a música pode chegar, depois de tocar tantos anos seguidos, normalmente é com problemas, é normal. Sim, às vezes nós ainda damos por isso, ou que estamos a... Porque há o uso do corpo, e depois é isto que eu acho que também era importante, porque fala-se tanto do ensino e depois não se inova nisto, não é? Falar da questão, como usar o corpo, como sentir o corpo, como respirar, como relaxar, não é? Isto tudo devia ser feito desde cedo, desde logo. Porque tocar um instrumento seja ele qual for, é físico, não é? E é muito físico. E eu acho que passar tantas horas com a repetição... A fazer a mesma coisa, não é? Basta falar com um ortopedista e eles dizem logo, não é? Ou qualquer ortopedista diz que isto é uma violência. Claro. Qualquer instrumento, não há nenhum instrumento, uns melhores que outros, que tenham uma posição normal, boa para o corpo, que não sejam movimentos repetidos, que não é? É como se fôssemos... Nós somos atletas de alta competição. Não, completamente, claro. Isso fala-se... Quer dizer, já se fala mais, mas ainda falta... Há um caminho a fazer. Acho que sim. Para finalizar, antes de irmos às últimas perguntas, eu queria lhe perguntar se tem assim, algum conselho que daria a alguém que estivesse agora a pensar em seguir música ou iniciar a sua carreira profissional. Se tem assim, algum... Pois... Não sei... Depende, não é? Cada pessoa os conselhos normalmente são um bocado mais... Depende da pessoa com quem estamos a falar. Olha, é perceber mesmo se gostam do que... Ou seja, do que se estão a propor fazer, se gostam mesmo, não é? Se sentem realmente vontade de fazer aquilo, de ser, neste caso, músicos profissionais. E depois, olha, posso dizer uma coisa que às vezes a falar, assim, com as pessoas, percebo que é uma dificuldade, que é... Traçar objetivos, não é? Isso é ótimo, traçar objetivos. E as pessoas verem-se conseguirem fazer uma coisa que às vezes também é tabu, parece que não podemos fazer isto, mas que acho que tem que mudar, que é seres tu ou eu ou quem seja, ser capaz de dizer, o meu sonho, ou estou-me a ver a fazer aquilo. E aquilo até pode ser, estou-me a ver a tocar, imagina, João Neves, estou-me a ver a tocar primeiro clarinete na Orquestra de Berlim, na Orquestra... As pessoas têm vergonha de dizer isto. Porque parece que estamos a dizer uma coisa, isto é impossível, isto é muito difícil, mas o facto de tu projetares essa ideia vai-te fazer construir um caminho para tentar alcançar. Isto não quer dizer que consigas, porque mas depois... o caminho que se faz... Pronto, isto não quer dizer que consigas, não é nenhum discurso motivacional agora, se tu acreditas tu vais conseguir, não, eu não sou nada, sou completamente contra essas linhas agora de motivacionais, mas tu tens aquele objetivo, o mais alto que tu imagines, até pode ser morar no Japão e não interessa, eu quero ir para o Japão e quero criar uma escola, não interessa qual é o teu objetivo, não é? Mas pensar no que é que tu gostavas neste momento, o que é que tu te vês a fazer. E se nós formos honestos connosco, a maior parte das pessoas vai-se ver a fazer coisas extraordinárias, não é? Claro, é o que nós queremos. E se nós formos capazes, não precisamos dizer ao mundo, basta dizermos para nós, não é? Sermos capazes de admitir ou de escrever isso faz com que tu penses que o teu objetivo é aquilo, então tu vais traçar o teu caminho para aquilo. Pronto, isto era assim um conselho, que é não termos vergonha de sonhar, não é? De imaginar o que é que nós gostamos de fazer. E depois, neste caminho, e aqui vou falando também por experiência própria, que é, a verdade é que se nós aceitarmos que o caminho não é direito, é muito mais fácil. Se aceitarmos que o nosso objetivo é chegar ali, mas que se calhar vai haver aqui uma estradinha ao lado, que até me parece interessante, mas eu não vou ter medo de a espreitar, não é? Porque se calhar esta estrada até me vai levar para outro sítio, que parece que é muito longe chegar ali, mas nesse sítio vou aprender mais coisas, vou fazer outras coisas. E se calhar, passado a meio da estrada toda e dos caminhos, afinal eu vou mudar o meu objetivo. Olha, afinal não era aquilo que eu queria, afinal eu não estou preparada, afinal não é isto que eu quero, afinal vou fazer isto. E eu acho que assim é mais fácil aceitar as decisões que se tomam também. E também, quando chegares a algum objetivo, não é? Que estejas bem que não seja um objetivo porque teve que ser, não é? É porque se calhar tu aceitaste que os caminhos foram-se cruzando. Isso acho que, olha, pode ser um bom conselho, porque às vezes as pessoas, eu quero ser músico de orquestra e focam-se nisso e muito bem. Mas depois, ou por várias condicionantes,
não estão a conseguir, ou não estão a conseguir ganhar as provas, ou não têm força, o que seja, ou então chegaram à orquestra e não gostaram de tocar na orquestra. Isto pode acontecer, não gostar do trabalho. Pronto, aceitar isso e aceitar que pode haver outra estrada ao lado que te leve a outra coisa. E assim é mais fácil aceitar as coisas que nos vão aparecendo e gostarmos também das várias possibilidades, não sei. Acho que é um ótimo conceito. Para acabar, antes das perguntas rápidas, ia-lhe só pedir então que me desse um exemplo de um livro, de uma série, de um filme ou que gosta ou que esteja a ver ou a ler neste momento e que aconselha às pessoas que nos vão ver. Ok, isso é difícil. Gosto de muitas coisas, mas olha, posso falar do que estou a ler agora, por acaso, que comecei no verão, que não é um livro, não tem nada de inspirador, mas por acaso é atual e eu estou a gostar, não só porque tenho alunos e filhos, mas acho que é bom para todos nós, que se chama Geração Ansiosa, que é um estudo. Olha, eu por acaso, escolhi a pensar da pergunta podia ter escolhido outro, que eu por acaso estou a ler outro, mas pronto, mas vamos ficar neste, que é um livro que fala sobre a mudança que se está a dar, não é, nas gerações, de problemas graves de ansiedade, é verdade, mas que tem a ver com o uso da tecnologia. E pronto, para quem tem alunos e filhos pequenos como eu, isto para mim é um assunto muito pertinente, claro. E é mesmo urgente falar sobre isto, porque nós observamos, não é? E eu uso tecnologia, se calhar já uso mais que o que queria, na verdade, às vezes, não é? Porque os telefones hoje em dia nós andamos com o telefone e temos tudo no telefone e pronto, é demais. E fala muito ou seja, daquilo que está a acontecer com as gerações, por causa do uso de tecnologia, de redes sociais, ou seja, de graves problemas de autoestima. E eu acho que isto por acaso é um bom conselho, é uma boa leitura, é um livro grande, mas é uma boa leitura, até porque para nós fazemos uma análise e para nós também, por exemplo, no caso da música, de pensarmos que efeito é que as redes sociais estão a ter na nossa área. Porque uma rede social, como quando elas surgiram, tinha todo um lado bastante interessante, mas depois da maneira como elas foram ser desenvolvidas, e pronto, isto estava uma grande conversa, mas se calhar tem mais malefícios, e tu falavas dos músicos e da ansiedade da autoestima, não é? Como é que as redes sociais estão a ser usadas, no nosso caso, nos músicos? Porque uma rede social pode ser uma fonte de grande ansiedade e stress. Imagina, aquilo que tu me perguntavas, conselhos, não é? Agora imagina um jovem que quer ser músico profissional e que é invadido todos os dias. Eu não tenho um Instagram, que penso que deve ser uma rede social mais ativa, não é? Mas, sim. Mas aquilo que eu vou percebendo, que é invadido no Instagram por vídeos ou motivacionais, ou de gente a tocar, ou de vidas perfeitas, ou de, não é? E quer ter aquilo e depois não consegue daquela forma, pode ser um grande fator, e este livro fala disso, um grande fator de desmotivação e de ansiedade e de stress e de problemas bastante mais graves depois. Então, olha, este livro acho que é uma boa... É uma boa recomendação. E tem a ver um bocado com esta coisa. Como falamos. E se calhar muita gente vai ver o podcast, faz parte desta geração. Nós todos somos ansiosos, não é? Mas esta geração que está agora a ser vítima um bocado deste boom. Tinhas-me perguntado... Não, é isso, basicamente, é escolher entre uma destas. Era uma destas, não é? Sim, não tem de então, olha, então pronto, esta é fácil porque eu estou a ler, então... Foi um bom exemplo. Sim. Então agora, para acabar, são as perguntas rápidas, em que eu vou fazer uma série de perguntas e o objetivo é mesmo responder rápido e não tem de ser, às vezes, a coisa ou mais importante, ou mesmo é a primeira coisa que lhe vier à cabeça. Sim, okay. Pronto, algumas perguntas, por exemplo, se tivesse de escolher entre João Neves e João Moreira, estou a brincar, mas ou seja, é assim uma resposta rápida. Sim, essa não respondi. Sim, não, essa nem eu iria fazer, que já sabia a resposta. Então, a primeira era tocar a solo, dar aulas, tocar em orquestra ou música de câmara? Música de câmara. Música de câmara. Wagner ou Brahms? Brahms. Qual é que é a sua comida favorita? É a primeira que lhe vem à cabeça. A primeira? Não tem de ser a principal. Peixe assado. Peixe assado. Qual é que é o seu lugar favorito? Minha casa. Um professor que eu tenha marcado, não tem de ser clarinete, de forma geral, ou pode ser também clarinete.
Adam Vieira. Que outra profissão é que teria? Jornalista. Jornalista. Eu fiquei na dúvida entre jornalista e advogada, que eu também sou... quando penso em ansiedade, qual é que é a primeira coisa que vem à cabeça? Tem de ser rápido. Pois, esta aqui é... medo. Medo. Uma pessoa que eu tenha marcado. Os meus filhos. Não pode ser só uma, não pode ser só uma. Não, mas eu deixo, desta vez eu deixo. E por último, qual é que é o seu maior sonho? Ser feliz, ou seja, tem que ser rápida a resposta, ou seja, não é estar sempre, mas tentar estar o máximo feliz possível. Professora, muito obrigado. Obrigada. Acho que Já está? está feito.